Olá, bom dia. Está no ar mais um programa Geração de Vencedores. E quero, nessa manhã de hoje, dizer algo precioso a você. Se você tem sido abençoado com o nosso programa, esteja gravando aí no seu celular um pequeno testemunho de no máximo 30 segundos e esteja nos enviando, porque nós haveremos de divulgar aqui no nosso programa. Esteja acompanhando agora a ministração da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra do Senhor, no caderno de Romanos, capítulo 5. Vamos ler o verso primeiro. Diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. O verso 3 diz assim: mas não somente isso, como também gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Muitas vezes você tem uma ideia, você imagina que você está passando alguma coisa, alguma situação, alguma dificuldade, porque Deus está te castigando. Não. Não. Na verdade, quando fazemos algo que nos prejudica, quando fazemos algo que não é a vontade de Deus, muitas vezes nós sofremos as consequências daquilo que nós fazemos. E aí, o Senhor nos trata, para que a gente tenha um entendimento. O verso de número 3 nos ensina que até mesmo na tribulação nós gloriamos. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Nós sabemos que Deus está tratando da gente. Deus está tratando de você. Essa palavra tribulação, ela vem de uma palavra latina, que é tribulo. Era uma pedra em que se rodava, e ali debaixo se colocava um trigo, para que o trigo fosse moído, se tornasse em farinha, e a farinha se tornasse em pão. Então o tribulo ia rodando, ia comprimindo, ia apertando, ia trabalhando, para que se produzisse algo de precioso. Então esse é o sentido da palavra tribulação. É quando nós estamos sendo comprimidos, mas também estamos sendo trabalhados, estamos sendo forjados, sabendo que Deus está no controle, porque Deus está no controle. Até mesmo por isso nós devemos nos alegrar, dizer assim: Deus está no controle. Portanto, mesmo na tribulação, nós precisamos glorificar o nome do Senhor, porque diz aqui que a tribulação, ela produz perseverança. Perseverança é quando nós nos mantemos firmes, nós aprendemos, somos trabalhados e nos mantemos firmes. E diz assim: e a perseverança produz um caráter aprovado. Existem formas, existem maneiras diferentes de mudar as coisas. Eu me lembro, eu era bem jovenzinho, não tem muito tempo, algum tempo atrás.
E eu ia a uma ferraria e ficava horas e horas vendo o ferreiro trabalhar algumas peças. E eu achava muito interessante porque tinha uma fornalha, tinha um fole, tinha uma peça de ferro chamada bigorna, e aquela peça de ferro era queimada, era aquecida, e depois era colocada sobre a bigorna, e aquele ferreiro ia mudando, ia batendo com a marreta até transformar aquela peça. Essa é uma forma muito antiga de se mudar alguma coisa. Existem formas de transformação, existem formas de mudar as coisas. Sabe, amados, por que é que se mudam as coisas? Para que seja melhor, para que seja uma ferramenta preciosa, para que seja um instrumento precioso, porque precisa ser mudado. Assim acontece com o ouro. O ouro passa pela fornalha para ser mudado. O apóstolo Paulo, logo após a sua conversão, Paulo trazia tantas coisas na sua vida, tantos entendimentos na sua mente, tanta religiosidade, tantas coisas que precisavam ser mudadas, que Paulo vai literalmente para o deserto da Arábia, uma região próxima a Israel, onde Paulo foi literalmente forjado, teve o caráter mudado, teve a sua vida mudada, o seu entendimento foi transformado. Ele, na verdade, foi esvaziado daquilo que ele carregava, daquilo que ele tinha como entendimento. E ele se tornou uma peça preciosa nas mãos de Deus. Eu creio que é exatamente o que Deus quer fazer com você quando você está passando por uma situação difícil. Deus é um Deus didático. Ele nos traz ensinamento. Muitas vezes Deus usou da forja para transformar pessoas. Quando o povo de Israel saiu do Egito e estava sendo levado para a terra de Canaã, aquele povo que havia passado 400 anos em regime de escravidão, eles pensavam como escravo, eles agiam como escravo. As suas palavras eram palavras de escravos. E Deus diz assim: eu não quero escravos, eu quero filhos. Eu preciso mudar a mentalidade de escravos em uma mentalidade de filhos. E Deus levou aquele povo para o deserto. E o deserto foi a forja. Foi um lugar de mudança, foi um lugar de transformação. Porque o deserto, ele produz isso. Deserto é um lugar árido, deserto é um lugar seco. Deserto é um lugar que não se produz nada. Ouve-se apenas o barulho do vento, sente-se apenas o calor do sol durante o dia e o frio da noite. Houve um homem chamado João Batista. João Batista, ele veio anunciar Jesus. João Batista foi forjado no deserto. Nem roupa João Batista tinha que usar pele de camelo. João Batista não se alimentava a não ser de mel silvestre e gafanhoto. João Batista estava sendo mudado, transformado.
para que ele se tornasse uma peça preciosa nas mãos do Senhor, para anunciar o próprio Filho de Deus. – 1200 anos antes de Jesus, um príncipe criado dentro do palácio, muito embora era filho de judeu, mas fora criado dentro do palácio, teve uma formação palaciana, se alimentava no palácio, teve instruções maravilhosas, vestia-se na condição de príncipe, aprendeu a guerrear como um príncipe, e ele se chamava Moisés. Aliás, até mesmo o nome Moisés tem origem egípcia. Mas Moisés, Deus tinha algo a fazer na vida dele. E um determinado dia, Deus fez com que ele saísse do Egito. Teve um incidente, ele viu um dos seus irmãos sendo maltratado, e Moisés teve que fugir pelo rio Nilo. E Moisés foi viver uma experiência de deserto, de príncipe a cuidador de ovelhas em Midian, as ovelhas do seu sogro Jetro. Eu imagino algo mais ou menos como o príncipe William, saindo da sua nobreza e indo cuidar de algumas vaquinhas lá no Nordeste, alguma coisa por aí. E durante 40 anos, Moisés foi tratado, Moisés foi forjado. E foi no deserto que Moisés conseguiu ouvir a voz de Deus. Foi no deserto que ele se encontrou verdadeiramente com Deus. Não, eu não estou falando de uma religião. Eu não estou falando de uma coisa superficial. Eu estou falando de algo profundo. Porque Moisés se encontrou com o Senhor depois de ser lapidado, depois de ser trabalhado, depois de passar pela fornalha, de príncipe a cuidador de ovelhas. Só então Deus disse assim: agora você está preparado para cumprir a sua missão. Você vai tirar o povo do Egito e vai conduzir para a terra da promessa. Porque Deus não queria que aquelas pessoas permanecessem lá a vida inteira. E Moisés cuidou de tirar as pessoas do Egito. O profeta Jeremias, no capítulo de número 31, verso de número 3, ele diz assim, Deus usando Jeremias, ele diz assim: com eterno amor eu te amei. Deus diz assim a você: com eterno amor eu te amei, e com amor leal eu te atraí para mim mesmo. Nós precisamos entender que o nosso Deus tem um amor eterno por cada um de nós. E com amor leal, Ele nos atrai, Ele nos chama. Ele diz assim: venha aprender comigo. Venha que eu vou te ensinar. Venha que eu vou te trabalhar. Ainda que tenhamos que passar por algumas dificuldades. Ainda que tenhamos que sair da condição de escravos para nos tornar pessoas que têm verdadeiramente um propósito. Porque um escravo não sonha. Uma mentalidade de escravo não tem visão de futuro. Uma mentalidade de escravo não valoriza nenhumas coisas, porque ele sabe que será escravo toda a sua vida.
ele depende de outras pessoas para se alimentar, para viver, para vestir. Mas Deus não criou pessoas para serem escravos de droga. Deus não criou ninguém para ser escravo de vício. Deus não criou ninguém para ser escravo das situações, das circunstâncias. Eu quero que você entenda isso, e é exatamente por isso que Deus te ama com eterno amor. Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Eu disse que Deus te ama com um eterno amor, ou seja, com um amor que nós não somos capazes de dimensionar. Esse é o amor que Deus tem para você. Pergunta ao seu irmão do lado se ele ouviu o que você disse, o que eu disse. Eles eram escravos e eles se tornaram conquistadores. E quando eles estavam passando pelo deserto, eles viram que Deus estava cuidando deles o tempo todo. Deserto é um lugar completamente diferente do Éden. No Éden, o homem tinha tudo. No deserto, não tinha nada a não ser a bondade e a misericórdia de Deus que estava sobre eles. Por isso, nem mesmo os seus sapatos se acabaram ou envelheceram durante 40 anos. No deserto, eles começaram a entender que Deus pode fazer do jeito dele e não do jeito das pessoas. E Deus faz do jeito dele na sua vida. Às vezes você imagina que Deus vai fazer de uma forma e Deus faz de forma completamente diferente. Não tinha alimento. Mas Deus mandava maná dos céus e tirava a água da pedra. Deveria ser diferente, deveria ser chuva do céu, e o pão deveria sair da terra, mas Deus fazia diferente. Eu imagino que se alguém quisesse pela manhã, podia ir para fora da tenda, deitar com a boca aberta, que o maná já caía direto na boca. Deus às vezes faz algumas coisas na nossa vida. Mas o nosso grande problema é que às vezes nós queremos que as coisas venham de forma imediata. Somos imediatistas. Queremos que seja logo, Deus tem que ser agora. Eu quero que você saiba uma coisa, que além, mesmo se aquilo que você precisa do Senhor estiver demorando, nesse percurso, nesse tempo de espera, Deus está cuidando de você. No deserto o sol é muito quente, mas Deus cuidou de dar um ar condicionado para o povo de Israel. Durante o dia, ele colocava uma nuvem sobre as tendas. À noite, no deserto é muito frio, e o Senhor colocava coluna de fogo para aquecer. Um ar condicionado perfeito, para esfriar e para aquecer. E alguns gritam: Deus, eu quero que venha uma mudança rápida na minha vida. Tem que ser logo. Com o povo de Israel foi 40 anos. Porque Deus precisava fazer uma obra completa na vida deles. Isso depende de pessoa por pessoa. Se está passando no deserto, não depende de Deus, mas depende de você. O que eu quero te dizer é que Deus está cuidando de você. Quando
quanto mais nós absorvemos, quanto mais nós entendemos, quanto mais nós abrimos o nosso coração para o Senhor trabalhar, tanto mais rápido é aquilo que Deus faz na nossa vida. Por isso, a distância entre o Egito e a Canaã, para onde aquelas pessoas estavam indo, tinha 2 caminhos. O caminho por onde eles passaram era cerca de 420 quilômetros. Poderia ser rápido, poderia ser alguns meses. Mas eles levaram 40 anos. E eles davam volta no deserto, e às vezes voltava no mesmo lugar, isso durante 40 anos. Uma geração morreu, veio uma geração nova, porque para entrar no deserto, para entrar na terra da promessa, é necessário que haja pensamentos novos. Romanos 12:2 diz assim: não conformeis com esse século, mas renovai o vosso pensamento, para que você possa experimentar qual a boa, qual a perfeita e qual agradável vontade de Deus. Isso significa que Deus tem uma vontade para você. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Eu ouvi apenas alguns amém. A vontade de Deus para a sua vida é boa, diga assim, é boa, é perfeita e é agradável. Ele não tem pensamentos ruins ao seu respeito. Ele não quer coisas ruins para a sua vida. O Senhor está com você. E desde o útero da sua mãe até a sua sepultura, Deus estará cuidando de você. Confie nos seus cuidados. Entregue a sua vida nas mãos dele, porque ele tem cuidado de vós. Feche seus olhos onde você está. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te agradecemos. Nós sabemos que a tua palavra não poderá voltar vazia. E sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Portanto, abra o nosso entendimento para sabermos qual o próximo passo, para entendermos o seu amor e a sua bondade. Te pedimos e desde já te agradecemos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Olá! Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar entrando no seu lar. Palavra restauradora ministrada pelo Bispo Hipólito na carta aos Romanos, capítulo 5. Muitas vezes temos uma ideia de que estamos passando por alguma dificuldade. É porque Deus está nos castigando. Não é isso. Quando fazemos algo que não é a vontade de Deus, o Senhor nos trata para termos entendimento. Até nas tribulações, nos alegramos. Todos os dias estamos sendo trabalhados, sabendo que Deus está no controle. A palavra diz assim: a perseverança produz um caráter aprovado. Existem formas de mudar as coisas para ser algo precioso, como o ouro passa pela fornalha para ser mudado. Veja, o apóstolo Paulo foi para uma região deserta na província de Israel, teve sua vida mudada. Deus quer fazer isso conosco quando estamos passando por situações difíceis. Olha que coisa linda! Deus usou um povo que tinha fala de escravo, atitudes de escravo, mentalidade de escravo. Deus os levou para o deserto, um lugar seco, onde não se produzia nada. Forjou aquele povo e disse: eu quero filhos, mentalidade de filhos. Deus mudou aquele povo para que entrasse em uma nova terra. Deus nos dá chance de mudança muitas vezes
permanecemos da mesma forma. Acomodamos, queremos voltar às coisas passadas. E muitas vezes perguntamos, se Deus tem promessa para a minha vida, por que ainda não recebi? Com certeza, ainda seguro as coisas velhas dentro de mim. Para entrar o novo, preciso renunciar o velho e buscar o novo de todo o meu ser e entendimento. No livro de Esther, nos mostra Esther sendo forjada, transformada. Ela como escrava, com certeza pensava como escrava, vestia como escrava. Esther foi escolhida para entrar no palácio durante 1 ano. Teve que passar por uma transformação. Com certeza era o tempo para ela decidir se queria viver uma nova vida, um novo jeito ou não. Deus tem vontade para nós, não nascemos prontos. Aprenda a ter paciência. Deus usa de sabedoria, graça e amor para mudar nossas vidas. José, Paulo, João Batista e Esther passaram pelo deserto e Deus estava com eles, como está com você, com todos nós. É por isso que nós lhe convidamos a estar conosco amanhã, para que essa transformação venha fazer a diferença na sua vida. Amanhã às 19h30 na rua São Pedro 1239, eu quero te dar um grande abraço e um beijo no seu coração. Eu te espero! Ao chegar ao final do nosso programa, eu quero agradecer a você pela audiência. Muito obrigado. E nós, do Ministério Deus Forte, te aguardamos aqui em nosso templo, em uma das nossas ministrações. Amanhã, às 19h30, nós aguardamos por você, ou na terça-feira, também às 19h30, Rua São Pedro 1239. Sempre é um prazer poder receber aqui no nosso ministério. Estamos vivendo um tempo especial, um tempo de bênção, um tempo de curas e milagres e um tempo também de revelação da palavra do Senhor. Mas eu quero aproveitar e dizer algo a você. Olha, nós temos aqui o nosso contato pelo WhatsApp e estou aguardando o seu pedido de oração. Pode nos ligar, pode nos passar uma mensagem. Vai ser um prazer orar por você e pela sua vida. Mas se você tem sido também abençoado com as nossas palavras, grave aí um pequeno vídeo no seu celular de no máximo 30 segundos e esteja nos enviando pelo WhatsApp, porque nós haveremos de divulgar o seu testemunho aqui no nosso programa. Então não importa qual cidade você estiver, faça aí o seu pequeno vídeo de no máximo 30 segundos e esteja nos mandando, porque nós haveremos de divulgar aqui no nosso programa. Então, aguardamos você aqui no Ministério Deus Forte. Sempre é uma alegria muito grande, sempre é um prazer poder receber você, para que você tenha a revelação da Palavra de Deus, para que você receba algo de especial da parte do Senhor. E o Ministério Deus Forte estará de braços abertos, aguardando por você. Lembrando ainda que nós temos diversas células, mas de uma forma especial, amanhã, às 19h30, nós esperamos por você aqui na Rua São Pedro 1239. Até mais!